Fala, Fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal. Agora vamos para mais um pós-jogo de Vitória 0, Corinthians 1. Talvez um dos jogos mais Corinthians desse Campeonato Brasileiro. Só que é uma cartilha, rapaziada. Você não sabe de fato o que é esse sentimento que o corintiano fala que se não é sofrido não é Corinthians. Pega esse jogo de hoje e anota, porque é uma cartilha. Jogo truncado, Corinthians com um a menos, muito difícil. Ninguém imaginando que o Corinthians ia ganhar esse jogo. Pelo menos eu não imaginava em nenhum momento, depois da expulsão do Bidon, que o Corinthians poderia de fato sair vencedor. E com um gol chorado, sofrido, de um herói improvável como foi o Charles, o Corinthians conseguiu os 3 pontos lá no Barradão. Um jogo muito complicado, mas que era de suma importância o Corinthians saiu com a vitória. Era muito importante, porque perder hoje poderia tornar o Campeonato Brasileiro do Corinthians um campeonato que muitas pessoas não estavam conseguindo enxergar. Muita gente achava que era tranquilo. Hoje, inclusive, eu vi na transmissão os comentaristas eu assisti no Premiere, né? Os comentaristas lá do Grupo Globo comentando que o jogo era pro Vitória escapar do rebaixamento ou ter ali uma margem em cima do Santos e o Corinthians para ver se conseguiria chegar na Libertadores. Para mim era totalmente o contrário. O Vitória tinha o objetivo dele, de fato, de sair da zona de rebaixamento, mas o objetivo inicial do Corinthians é distanciar de lá, é sair lá de baixo. Porque se perde hoje pro Vitória, fica 2 pontos do próprio Vitória. E aí um cenário, o Galo já ganhou, um cenário também que, por exemplo, o Santos ganhasse, o Corinthians ficaria 2 pontos da zona de rebaixamento, tendo confrontos direto dentro de casa. Ficaria, sim, um cenário complicado e que muita gente não conseguia ver isso. Poucas pessoas eu consegui realmente detectar, principalmente na mídia, né, nem torcedores do Corinthians, que enxergavam esse risco, de fato, do Corinthians ser rebaixado nessa temporada. Esse risco existia e era de suma importância vencer hoje. Não poderia negociar resultado. Era ganhar hoje ou pelo menos não perder do Vitória. Não dava para diminuir essa distância para a zona de rebaixamento, ainda mais no cenário de agora, que está acabando o Campeonato Brasileiro, são poucos jogos e o Corinthians tem uma porrada de confronto direto lá embaixo da tabela. Não poderia deixar de somar pontos hoje no Barradão e, graças a Deus, essa vitória chorada, sofrida, do jeito Corinthians, ela aconteceu. Não aconteceu com o Corinthians jogando bem. O Corinthians não apresentou hoje um grande futebol no Barradão. Não acho que o esquema que o Dorival mandou para campo funcionou. O trio de ataque, que a gente estava tão esperançoso para ver, tão ansioso, que surtiu até que efeito na partida contra o Atlético Mineiro e que hoje a gente esperava que surtisse de novo, na minha opinião, não teve o mesmo efeito. Yuri, Memphis e Garro, nenhum deles estava numa tarde inspirada. Nenhum dos 3 de ataque realmente no nível que a gente espera. Até o meio-campo do Corinthians com muita dificuldade de ser ativo nessa transição, de ligar a bola rápido para o ataque, de encontrar os centroavantes, de ter uma saída de bola mais qualificada. O que me irritou muito no Corinthians hoje foi justamente essa dificuldade. Muitos erros de passe, cara, muitos. E muitos erros de passe, inclusive, que não acho que seja só por deficiência técnica, mas muito também por falta de concentração. O Corinthians cedeu muitos contra-ataques para o Vitória no primeiro tempo, no segundo tempo, por falta de concentração, errando nessa saída de bola, às vezes tentando um passe mais arriscado ou prendendo muito essa bola e não conseguindo achar o companheiro, cedendo várias oportunidades para o time adversário. A nossa sorte, de fato, é que o time do Vitória é extremamente limitado e eles não conseguiram aproveitar nenhuma chance para tornar em gol, e digo mais, quase nenhuma chance para levar perigo para o gol do Corinthians. Porque se o Corinthians não fez uma grande partida tecnicamente e coletivamente, ao menos não sofreu tanto assim na partida, com exceção de algumas boas intervenções, inclusive uma ótima intervenção do Felipe Longo no final do jogo, para mim, uma das melhores defesas do campeonato. Não apresentou um grande futebol, não foi tão bem coletivamente, não convenceu na partida de hoje, mas do jeito Corinthians, sofrido, na raça, na emoção, com os heróis improváveis, a famosa cartilha, rapaziada. O Corinthians ganha 3 pontos fundamentais, um dos mais importantes dessa sequência no Campeonato Brasileiro. Quando o Bidon é expulso, de fato tem aquele sentimento de que o jogo que já estava difícil ficou ainda mais difícil. Mas você falou que o torcedor corintiano talvez não imaginasse que a vitória viria, que é o normal ali naquela situação, principalmente porque o jogo não estava bom. Mas, cara, eu segui ali naquele momento achando que era possível ganhar o jogo, principalmente porque eu não vi o Vitória também mandar no jogo, colocar o Corinthians contra as cordas, pelo menos até aquele ponto do jogo. Depois do gol do Corinthians, que de fato o Dorival faz as mudanças, o Corinthians claramente chama o Vitória e vai só se defender ali nos minutos finais, naqueles últimos 10 minutos de jogo, 9, 8, depois do gol do Corinthians. Mas o jogo, de fato, no primeiro tempo, um jogo ruim,
jogo chato, jogo muito estudado, com muitas poucas oportunidades de fato que valeram ao longo do jogo. No primeiro tempo foi só do Bidu, que ele acaba desperdiçando, a chance do Yuri Alberto, que ele também desperdiça de maneira patética, estava impedido, e o Vitória não chegou a levar grande perigo para o gol do Longo. Teve uma chance também que ele sai, que ele faz uma boa defesa, mas também um lance que tinha impedimento assinalado. No segundo tempo, os times já começam a participar um pouco mais, a puxar mais contra-ataque, tanto Vitória quanto Corinthians. O Corinthians que gosta tanto de ter essa puxada de contra-ataque, que joga assim muitas vezes, e principalmente fora de casa. O Vitória fez o contrário, deu a bola pro Corinthians e tentou aproveitar essas chances, e o Corinthians, como você falou, foi cedendo oportunidade, errando muitos passes no campo de defesa, o próprio Longo cedendo algumas oportunidades no tiro de meta, devolvendo a bola pro Vitória. Mas o Corinthians começou a ter um pouco mais de espaço e faltava encaixar. Faltava um contra-ataque encaixado, uma oportunidade clara para realmente conseguir fechar o jogo depois que o Bidu perdeu a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo. E uma chance apareceu. O Corinthians, no segundo tempo, eu vi conseguir colocar em alguns momentos uma pressão no Vitória. Chegar, rodar a bola, pressionar no campo de ataque, ter alguns escanteios. Não jogou bem, mas conseguia pelo menos pressionar, não estava entregue. Em muitos momentos foi 5 minutos de pressão do Vitória, 5 momentos de disputa no meio campo e 5 minutos de pressão do Corinthians. Aí mais 5 minutos de pressão do Vitória e o jogo foi sendo rotativo dessa forma. O que a gente não esperava era que depois da expulsão, o Corinthians ainda assim ia conseguir ter essa pressão. Tanto que o lance do gol, ele surge de um escanteio do lado esquerdo, que o Corinthians cobra, tem um bate-rebate, o Martins finaliza, o Thiago Couto faz uma bela defesa e vai para escanteio. E a partir daí sim saiu o gol do Corinthians. Mas a jogada anterior tinha sido uma roubada de bola do Ranieri no meio campo, eles vão avançando, toca pro Garro e o Corinthians consegue o escanteio. Então foi um período ali de 3 boas jogadas, o Corinthians começou a pressionar o Vitória e conseguiu achar o seu gol. Eu acho que faltou pro Corinthians ao longo do jogo, talvez um pouco mais de organização para fazer isso com mais frequência ao longo do jogo. Conseguir pressionar e ter essa puxada de contra-ataque, porque o Vitória também errou demais. Mas o Corinthians estava muito lento na transição e errando quando tinha essas oportunidades de contra-ataque. O Carrilho, por exemplo, perdeu 2 boas oportunidades de contra-ataque de escanteio. O Memphis pegava a sobra, puxava, tocava para ele, e na hora de tirar o 10, o Carrilho acabou indo mal nas jogadas e perdendo boas oportunidades para o Corinthians. Mas eu também acho que, se a gente for parar para ver ao longo do jogo, o Corinthians tinha o seu trio de ataque, que estava lá na frente, que de fato foi pouco acionado. Eu concordo com você quando você disse que faltou dos 3 no jogo de hoje. Não teve tantas boas jogadas como a gente espera, como teve até algumas poucas contra o Atlético Mineiro hoje, não aconteceram. Mas eu também acho que faltou um pouco pelo esquema de jogo. O Matheus Bidu, pelo lado esquerdo, como ala, conseguiu até aproveitar algumas jogadas e bem, teve a oportunidade de fazer o gol e desperdiçou. Do lado direito, o Martins estava com muita dificuldade de atacar o fundo, começou a fazer isso um pouco mais na reta final do segundo tempo. O primeiro tempo ele estava muito bem marcado pelo Ramon, não conseguia passar nenhuma. E o Bidon e o Carrilho não conseguiram participar do jogo ofensivamente do Corinthians. Então tinha os 3 zagueiros, Carrilho, Bidon e o Martins pregado aqui atrás. O Corinthians praticamente só atacava com 4 jogadores. O trio de ataque e o Bidu em uma vez ou outra, que foi raro até no jogo ele conseguir aparecer. Só que quando ele apareceu livre e teve chance de finalização. Eu acho que faltou pro Corinthians jogadores para aparecer lá na frente. O Bidon apareceu muito pouco no campo de ataque, o próprio Carrilho, que tem que ser exigido isso, mas tudo bem, tá voltando de lesão. O Martins, na ausência do Mateuzinho, não conseguiu muitas vezes ir ao fundo, ganhar jogadas. Eu acho que faltou organização do Corinthians e talvez uma coletividade maior. Presença no campo ofensivo para a gente conseguir, de fato, encurralar adversários, como a gente conseguiu fazer em alguns poucos momentos de pressão no jogo contra o Vitória. Coletivamente, um Corinthians que, concordo, achei abaixo. Não acho que surtiu muito efeito a escalação inicial do Dorival, mas individualmente também mal, né? Você pega com a bola no pé, eu acho que taticamente alguns jogadores até conseguiram exercer a função. Por exemplo, o Martins, a gente vai avaliar melhor depois a partida dele nas notas. Eu acho que o funcionamento dele ali na lateral, ele até conseguiu entregar em alguns momentos. Roubar uma bola ou outra, se posicionar adequadamente um lance ou outro, mas com a bola no pé queimou demais. Perdeu muitas bolas. Você também teve a impressão que o gramado estava ruim? Que a bola estava meio que correndo devagar, a bola parava muito no gramado? Cara, eu tive a impressão de um gramado pesado. Não tive essa visão, mas o gramado do Barradão historicamente é ruim, né? Então, possivelmente. Mas tirando o Martins, você pega até no cenário de meio campo. O Ranieri eu esperava mais na saída de bola. O Carrilho, para distribuir passe lateral, ele até que foi bem. No primeiro tempo, para inverter uma outra com o Martins, uma combinadinha ali pelo meio, mas faltou de fato essa velocidade, cara. E dá para ver realmente a falta de ritmo de jogo que o Carrilho ainda tá. De soltar essa bola mais rápido. A do segundo tempo, que ele é interceptado, irrita muito porque era um contra-ataque. O Corinthians estava descendo numa avalanche, com uma porrada de jogador,
e o Dudu do Vitória consegue a recuperação e ele era um dos poucos homens do Vitória no campo defensivo e ainda conseguiu armar um contra-ataque para o time deles. Então isso irrita muito, mas para mim a pior é no primeiro tempo. Um Carrilho com liberdade, com espaço para virar a bola e ele inverte muito mal a jogada, dá no pé do zagueiro do Vitória. Então faltou isso. Faltou qualidade de passe, faltou um pouco mais de atenção. Você pegar todo o meio campo do Corinthians hoje, coletivamente, você vê o resultado final, o Corinthians pouco sofreu. A entrada da área não estava tão desprotegida. Dentro da área, o Corinthians conseguiu dar conta do recado. E quando não conseguiu, o time titular contou com um bom jogo do Felipe Longo. Que bom jogo do moleque, que não tinha passado pelo menos pra gente tanta confiança contra o Santos. Hoje passou sim confiança e para mim fez uma ótima partida na sua segunda como profissional. Mas esse meio campo do Corinthians me preocupou no jogo de hoje. Dificuldade de achar o cenário de ataque, muita dificuldade com a bola no pé, lentidão e o meio campo desconcentrado. Eu lembro de lance do Ranieri, eu lembro de lance do Carrilho, e eu lembro de 2 lances do Bidon, lembro de lance do Garro, de perder bola na desatenção e oferecer contra-ataque para o Vitória. O Bidon foi uma no primeiro e outra no segundo tempo. O Garro foi uma no segundo tempo. O Garro, inclusive, parou com falta e tomou cartão amarelo. O Bidon a mesma outra coisa. Tônica. Bidon a mesma coisa. Ranieri a mesma coisa. O meio campo do Corinthians hoje, que além de não conseguir ficar com essa bola, de tal ritmo, que nem a gente espera de jogadores que têm qualidade, como é Bidon, como é Carrilho, como é Garro, fez muitas faltas e proporcionou que o Corinthians contra o Grêmio, por exemplo, não ter a possibilidade de ter alguns jogadores. O Martínez não vai estar à disposição, o Ranieri não vai estar à disposição, o Bidon também não vai estar à disposição, foi expulso. O Corinthians vai contra o Grêmio sem 3 meio-campistas, justamente por essa falta de concentração. A do Ranieri eu nem achei que foi isso, mas teve momentos assim também no jogo, de segurar muita bola, não ter velocidade de raciocínio, não ser dinâmico. O Corinthians pareceu isso hoje, que estava numa lentidão, numa preguiça de jogar bola, numa dificuldade de ser rápido, de ser dinâmico, e acabou cedendo uma porrada de contra-ataque para o Vitória. A sorte foi essa. A sorte que o Vitória também, tecnicamente, é um time limitado, que pouco conseguiu chegar. Das vezes que chegou, teve essa no primeiro tempo, no segundo teve 2 boas oportunidades, 2 defesas do Felipe Longo, né? Uma espetacular. Teve uma outra que o Renzo Lopes, grandalhão dos caras que entrou, finaliza para fora. Dominou também na no mão, segundo tempo. Dominou na mão e finalizou para fora. Mas, no geral, cara, um Corinthians que hoje não foi brilhante, falta muito ainda na parte coletiva, mas tinha que ganhar. O importante agora era o resultado. Esse Campeonato Brasileiro do Corinthians é o quê? Escapar lá de baixo, brigar, ter um prognóstico agora um pouco maior, para ter um sonho maior nesse Campeonato Brasileiro, talvez brigar por uma vaga de Libertadores e depois focar na Copa do Brasil. O Corinthians ele precisa acabar o Campeonato Brasileiro em uma posição confortável e, quem sabe, até uma posição que talvez permita, se abrir alguma das vagas, o Corinthians buscar uma para Libertadores. Seria espetacular. E o Corinthians é um passo muito importante no jogo de hoje. Eu acho que, de fato, é uma vitória muito importante, que foi conquistada muito na base da raça, mas também acho que ao longo do jogo, não sei se você tem essa mesma expressão, achei que faltou um pouco de ímpeto coletivo, de entender que não estava essa pressão toda que se imaginou. Se imaginava um Vitória que realmente ia se atirar para cima do Corinthians, ia buscar a vitória a todo custo, e não foi o que aconteceu. Tanto que a gente numerou aqui algumas chances que o Vitória teve, mas não foram várias. O Vitória em nenhum momento tomou conta do jogo. Colocou o Corinthians contra as cordas ou algo assim. Então eu achei que faltou talvez um entendimento coletivo de ter mais ímpeto. De, pô, a bola saiu para lateral, vou cobrar rápido. O Longo teve algumas vezes com a bola na mão, no próprio tiro de meta, que enrolou demais. E isso no 0x0, 11 contra 11. Achei que faltou um pouco mais de coragem pro Corinthians de fato ir pra cima dos caras, mano. Entender que é o Corinthians e o Vitória. Dá pra ir pra cima, independente de posição de tabela. Camisa pesa nesse momento e acho que tem muito a ver também com o resultado do jogo de hoje. A gente entrou como favorito também. Corinthians acima na tabela do Vitória jogando mais bola. Assim, não dá pra gente olhar e falar assim, porra, é o Vitória, tinha que ganhar de qualquer jeito, o time dos caras é horrível. Beleza, é muito limitado. Mas o Vitória vinha de vitória, né, contra o Santos fora de casa, de vitória no Bavi, que foi muito importante, tinha vencido o Ceará antes, complicou muito a vida do Vasco, que vem jogando muita bola. O Vasco ganha com gol no último lance do Vitória de 4x3 em São Januário. Então era o Vitória que estava reagindo, que estava jogando bem. E talvez o Corinthians, se não fez uma grande partida, desses últimos aí foi o que mais conseguiu neutralizar o jogo do Vitória e jogar mais contra um time que está em uma pequena ascensão no Campeonato Brasileiro. Então disso vale também. E antes de ir para as notas, não sei se você quer comentar de algum outro tema, eu queria puxar aqui um assunto também mais uma vez, só para a gente comentar, da arbitragem da partida do senhor Wilton Pereira Sampaio, que mais uma vez eu achei horrorosa. Distribuindo cartão a rodo,
Parece que o cartão dele não tinha que ficar no bolso, tinha que ficar na mão. Qualquer lance é amarelo. O Bidon, na expulsão dele, ele foi muito imprudente, porque ele tenta a sequência da jogada, ele deixa o pé e, de fato, acerta o Lucas Salter numa altura de joelho, alta, com as travas da chuteira. Ele mereceu ser expulso. Aquilo era lance para segundo amarelo e era lance para expulsão. Mas o primeiro cartão do Bidon, por mais que ele para um contra-ataque, eu achei desnecessário o Wilton dar aquele cartão. Ele tinha acabado de dar um cartão pro Garro, no lance anterior. Ele tinha acabado de... já tinha dado uma porrada de cartão amarelo pro Corinthians, uma porrada de cartão amarelo pro Vitória. Você não precisa dar cartão amarelo em qualquer lance que o cara dá um puxão por trás ou para um contra-ataque. Não é assim também. Não é assim também. O Bidon, inclusive, até reclama naquele momento, que era das primeiras faltas dele no jogo, e toma um cartão amarelo. Enfim, achei o Wilton perdido no jogo, caiu na pilha, dando cartão amarelo por qualquer coisa no jogo inteiro. E mais uma questão. Eu entendo quem coloca que foi ou não foi pênalti. Acho completamente justa essa discussão. Mas o lance do Bidon dentro da área no primeiro tempo, logo na sequência que o gol que o Matheus Bidu perde, se é fora da área é falta. E todo mundo sabe disso, porque ele deu uma outra pro Vitória no primeiro tempo igualzinha. Todo jogo tem um lance de mão na cara igual a esse, mesmo que seja sem intenção e sem ter aquela força, sem ser uma agressão, esse lance fora da área sempre é marcado falta. E às vezes até rola cartão amarelo. Dentro da área, eu não entendo porque o critério ele separa. Porque apesar de você estar numa zona mais perigosa, é falta do mesmo jeito. Na minha opinião, deveria ser marcado penalidade, porque o Wilton Pereira Sampaio adotaria esse critério. Ele teve o critério durante o jogo de marcar faltas como essa, fora da área, dentro da área, ele pipocou. Pipocou pro Vitória, pipocou pro Barradão, e na minha visão, não marcou um pênalti que deveria ser marcado. Isso vale pro Wilton Pereira Sampaio, que fez um jogo descontrolado na minha visão. Inclusive, se a gente falar de cartão amarelo, ele não ter dado o cartão amarelo pro Dudu do Vitória, que deu uma bica nas costas do Garro, é inadmissível e vale também para esse lance. Na minha visão, cabia a recomendação do árbitro de vídeo e cabia o Wilton Pereira Sampaio ter assinalado esse pênalti em tempo real. Repito, fora da área, sempre é marcado falta. E tem detalhe também, ele deve ser tio, primo, cunhado, alguma coisa do lateral Ramon do Vitória, que meteu a mão na cara do Bidu no primeiro tempo, não tomou cartão amarelo, matou um contra-ataque por trás do Corinthians no segundo tempo, também não tomou cartão amarelo, só foi tomar quando fez a sétima falta do jogo, que foi no Felipe Longo. É, uma falta ridícula ainda, desnecessária pra caramba. Vamos de notas então. Longo fez 3 defesas no jogo, uma delas no primeiro tempo no impedimento, mas ele sai muito bem do gol. A segunda, um chute de canhota, que ele de fato vai no canto e pega, faz bem a defesa. E o milagre, que ele pega uma cabeçada queima-roupa a metros dele, uma cabeçada dificílima no chão. Ele quase dentro do gol, por milagre essa bola não entra, não ultrapassa inteira a linha. O Longo foi muito bem nas defesas, mas com os pés eu achei inacreditável. Mandou 2 bolas para as laterais e uma fatiada no peito do cara do Vitória no meio campo. O Corinthians tinha acabado de sofrer uma pressão, uma chance complicada do Vitória. Se não me engano, a própria que pega na mão do Renzo Lopes, ele chuta para fora. Ele cobra o tiro de meta, uma fatiada no peito do Vitória, já chama de volta para pressão. Então me incomodou, mas vou relevar, vou passar um pano, principalmente porque ele foi extremamente decisivo para a vitória do Corinthians, até porque a cabeçada saiu logo na sequência do gol. O Vitória ia crescer no jogo e poderia até buscar a virada, deixar o Longo com nota 8. Segunda partida do Felipe Longo como profissional do Corinthians, isso é mérito também para quem está lá dentro. Porque, não jogando aqui a culpa no Donelli de alguma coisa, mas ele não vinha bem, vinha sem confiança, a torcida estava irritada com ele, eu estava irritado com ele, inclusive, e o Donelli ele é afastado, escanteado, para dar uma oportunidade de segundo goleiro para um cara que era uma incógnita. O Felipe Longo, ele joga a copinha que ele se destaca porque o Cauê se machuca, e aí ele vira o titular do Corinthians, não era para ser. Ele sobe profissional também numa lacuna que abre no elenco, e ele ganha essa vaga numa lacuna também, tendo que já ser jogado aos Leões de estrear contra o Santos na Vila Belmiro, e de ter a sua segunda partida como profissional contra o Vitória no Barradão, num jogo de extrema importância para o Corinthians, para mim um jogo importantíssimo, para definir o rumo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Jogo, inclusive, que ano passado o Hugo falhou. Verdade, o Hugo falha no gol do Alejandro o ano passado. E o Longo hoje, diferente do Hugo no ano passado, vai muito bem, mas muito bem. No primeiro tempo ele faz uma boa defesa, concordo, na saída. Foi muito mais seguro, passou muito mais confiança. Ele faz um milagre no fim do jogo, para mim, uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. E nem só isso, eu senti que em lances fáceis ele conseguiu tomar a melhor decisão. Bola sobrando na área, ele subir para agarrar ela, agarrou tranquilo.
até um lance que o Carlinhos estava impedido, mas ele recebe essa bola em profundidade, ele sai bem para abafar também, e se o Carlinhos tivesse posição legal, o Longo teria conseguido ter intervido naquela jogada e não sairia o gol do Vitória. Teve uma boa defesa também no chute do Aitor, jogador do Vitória. Com a bola no pé, também me incomodou um pouco. Não acho que me incomodou tanto, porque para mim ele tomou boas decisões também. Teve uma recuada do Martins no primeiro tempo, horrorosa, inclusive, que quase vai para escanteio. Não, então, que ele chega e dá uma bica correta. Deixa eu me retratar. Pra fora. Não é que ele com o pé me incomodou. Essas cobranças de tiro de meta / impedimento. O resto, tipo, realmente, quando ele foi acionado para sair jogando, ele foi bem. Então, teve esses 2 momentos que me incomodou. Uma jogada para fora e essa que ele jogou no peito do Ramon. Do resto, o Longo foi importantíssimo para o Corinthians vencer hoje. Para mim, o melhor em campo, inclusive do Corinthians. Vou fechar com nota 8 também. Foi super importante e que bom para ele conseguir ter uma confiança aí. Quem sabe, se precisar substituir o Hugo outras vezes, ele dá conta do recado. José Martínez, hoje improvisado na lateral direita, jogou de lateral, jogou de ala também em determinado momento do jogo. E para mim, não prejudicou. Das improvisações que o Dorival Júnior fez na lateral direita recentemente, ele foi o melhor. Ele foi melhor que o Charles na lateral, ele foi melhor do que o Félix Torres, sem sombra de dúvidas. Ele foi melhor também que o Kaká, quando o Kaká teve essa oportunidade jogando aberto pelo lado direito. O José Martínez ele não fez uma grande partida, mas para mim foi protocolar. Teve alguns bons momentos, alguns bons botes. Ele finaliza muito bem uma bola no segundo tempo, que o Thiago Couto vai bem para fazer a defesa. Conseguiu, em determinados momentos, se posicionar bem também. Me incomodaram algumas coisas do Martínez. Apesar de ele se posicionar bem, é fato que o Vitória conseguiu criar mais pelo lado dele do que pelo lado do Bidu. Ele teve um pouco mais de dificuldade nessa marcação do que o Bidu teve pelo lado esquerdo. Sofreu um pouco mais, também acho que pelo fato de ser o lado forte do Vitória ofensivo, com os 2 principais jogadores ali pelo lado esquerdo. Outro fator que me incomodou, bola no pé. Erros de passe, passes também fortes, a queima-roupa. Ele perde uma bola inacreditável no segundo tempo, que ele gera o contra-ataque para o Vitória, dele tocar atrás. Ele tenta fazer uma tabelinha, toca atrás, já dispara na velocidade e cede todo o corredor para o Vitória explorar naquele momento. Teve erros técnicos, mas a minha visão minimamente conseguiu ser seguro. Vou fechar aí com uma nota 5,5 para o José Martínez. Primeiro tempo ruim, errando passes, sem conseguir atacar o fundo. Todas as vezes que tentava um drible ou uma jogada em velocidade, a bola batia na zaga do Vitória e ia para a linha lateral. Primeiro tempo bem ruim. No segundo tempo eu acho que ele melhora, ele entra mais no jogo, consegue explorar o corredor, finaliza muito bem uma bola, começa a marcar bem pelo lado esquerdo, inclusive numa boa roubada de bola quando já estava 1-0 para a gente. Eu acho que é o próprio lateral Ramon, não estava na frente para levar para o fundo, ele ganha a frente, sofre a falta. Mas também acho que foi uma partida um pouco abaixo, vou fechar com 5,5 também. Na zaga, pelo lado direito, quem jogou foi o Tchoka, que achei que foi até que seguro. O Tchoka muitas vezes dá alguns sustos. Hoje já fez uma partida melhor, e inclusive participa do lance do gol. O Memphis acha ele numa bola até que difícil, ele finaliza, e na sobra o Charles acaba colocando a bola para dentro. Não tenho muitas ressalvas com relação ao jogo do Tchoka. Acho que às vezes ele só passa um aperto com a bola no pé também. A saída de bola dele às vezes é um pouco complicada. O chutão dele nunca é guiado, ele só chuta pra frente, nunca é na direção de ninguém. Bola longa do Tchoka é terrível. Mas na medida do possível foi seguro. Vou deixar com 6,5. A única ressalva que eu tenho no jogo do Tchoka, tirando também a parte de bola no pé, na minha visão era ele que deveria ter marcado o Aitor Cantalapiedra, jogador do Vitória, na cabeçada que o Felipe Longo defende, faz a defesa espetacular. Ele antecipa o Tchoka. O Tchoka vai mal nesse lance, ele deixa a marcação. Tirando isso, cara, eu acho que ele até teve alguns bodes importantes e também fez um jogo, aquele jogo protocolar de zagueiro. Vou fechar com uma nota 6 para ele, vou tirar um pouco por conta desse lance aí que o Longo acabou salvando a pele dele. Gustavo Henrique, também outro cara que fez um jogo protocolar, senti um pouco de lerdeza do Gustavo na partida de hoje. Ele é um zagueiro um pouco mais lento, mas ele sempre é muito bem posicionado. Sempre está bem posicionado, no lugar certo. Hoje senti um pouco de falta disso. Em algumas poucas situações, inclusive no lance que ele toma um cartão amarelo, dá uma bicuda na perna do jogador do Vitória, ele se atrasa para ir para a jogada, vai mal, acaba cometendo a falta naquele momento. Senti um pouco atrasado, mas também não acho que comprometeu. Eu vou deixar ele com uma nota 5,5. Vou dar nota 6 pro Tchoka, porque ele também participa do gol, então nota 5,5 pro Gustavo Henrique aí. Foi seguro, mas também não achei nada de espetacular, não. Seguro, bem pelo alto, principalmente na reta final, mas, também falando da reta final, para mim o lance é culpa do Gustavo Henrique. O Gustavo, na linha de 3 da zaga do Corinthians, ele é o central.
Ele é o cara dessa sobra. Ele é o cara que tinha que estar no meio da área. Você via de um lado o Tchoka, que de fato foi desvencilhado da marcação, o André Ramalho fora da jogada, e pra mim, quem tinha que estar ali era o Gustavo Henrique. Então eu coloco essa finalização que você colocou do Tchoka, eu coloco na conta dele, mas o resto da partida dele foi seguro, deixar com nota 6. Ranieri, que jogou como terceiro zagueiro no jogo de hoje. Primeiro tempo muito bom, na minha visão, em termos de marcação, roubada de bola, presença, defendendo muito bem, tendo botas importantes, chegando em velocidade, dando carrinho. Bola no pé, falta. Ele, de fato, deve muito nesse quesito. Teve jogos como, por exemplo, o jogo contra o Vasco, onde o Ranieri foi muito importante para quebrar essa primeira linha de marcação, levar a bola para o meio campo, ou dando algumas viradas de bola. Hoje, nada disso aconteceu, quando o Corinthians tinha a bola no pé. No segundo tempo, acho que ele toma um cartão amarelo desnecessário naquela falta. Ele poderia chegar na jogada se ele acompanha um pouco mais, era mais rápido que o jogador do Vitória, ele tenta dar um carrinho por trás, arriscado, toma um cartão amarelo e está suspenso agora para a próxima partida. Vai fazer uma falta absurda, porque o Ranieri, nesse momento, é o grande coringa do jogo do Corinthians, joga às vezes como zagueiro, no meio do jogo vai jogar de volante, e geralmente quando joga nessa posição vai melhor. Hoje também teve momentos onde saiu da zaga e foi jogar como primeiro volante e foi bem. Eu acho que o Ranieri hoje, mesmo com essas ressalvas da bola no pé, foi importante na marcação. Vou deixar o Ranieri com nota 7. Cara, eu acho que esse lance do Ranieri no primeiro tempo do cartão amarelo, Eu acho do primeiro que tempo, que é o Vitória atacando tempo. pra cá. É verdade. Mas, então, e o primeiro tempo que eu gostei mais do Ranieri, pra mim destacou um pouco mais. Gostei do Ranieri mais como volante do que como terceiro zagueiro no jogo de hoje. A Então, gente ele saiu um pouco sempre mais. Gosta, né? Joga melhor. É a posição de origem do cara, né? Onde que ele tá mais acostumado a jogar. Gostei mais ele com um pouco mais de liberdade. Mas concordo também, pra mim foi o melhor marcador do Corinthians na partida de hoje. Marcou bem, roubou algumas bolas importantes. Esse lance que ele toma amarelo, por detalhes que ele não pega a bola, mas acaba pegando de fato o jogador e toma o cartão. Achei um bom jogo dele também. No quesito de marcação foi o que mais me agradou. Vou deixar o Ranieri com uma nota 6,5. Eu vou descer um pouco a régua, porque pra mim o Corinthians, apesar da vitória, não fez um bom jogo. Fez um jogo muito burocrático. Então vai ficar com uma nota 6,5 aí o Ranieri. Matheus Bidu, na ala esquerda. Cara, na teoria, ele não fez um mau jogo. Ele se apresentou, sofreu muitas faltas importantes. Ele conseguiu explorar muito mais o corredor do que o Martinez. E eu acho que conseguiu marcar melhor do que o Martinez também, se a gente for comparar os lados. Mas o Bidu não pode perder o gol que ele perdeu. É inacreditável aquele lance. Não dá para aceitar o Bidu, ainda mais um jogador que tem cacuete, tem qualidade ofensiva, perder um gol tão feito. Porque ele chuta no zagueiro, a bola sobra para ele e ele não olha para o goleiro. O Thiago Couto claramente deu o canto para ele. Cantou que ele ia pular ali. E o Bidu não olha e perde um gol inacreditável. Não dá para aceitar o gol que o Bidu perdeu e por isso ele vai perder muitos pontos na minha visão. Mas, num todo, eu acho que ele se apresentou, fez um bom jogo no geral. Me incomodou o gol que ele perdeu e algumas chegadas na linha de fundo. Não acho que o Bidu chegou para cruzar bem. Cruzou no segundo tempo, inclusive, 2 bolas para fora, que nem foram para a grande área. Vai ficar com 6,5 o Bidu ali, pelo gol que ele perdeu. Poderia ser até um pouco mais, que eu acho que ele se apresentou, mas o gol que ele perdeu é inacreditável. Bom jogo do Bidu, na minha visão. Talvez o jogador mais regular do Corinthians na partida. O mais soberano dentro da sua posição ali pelo lado esquerdo, de fato, foi muito bem marcando. Que nem você falou, sofreu muita falta. Teve liberdade para aparecer no campo de ataque em alguns momentos. Não necessariamente na linha de fundo, mas para aparecer. Ele, de fato, vai mal, muito mal nesse gol que ele perde. Em 2 oportunidades, o Bidu poderia ter tomado decisões muito melhores se ele levantasse a cabeça. Nesse gol que ele perdeu. Primeiro, porque ele poderia ter visto que, de fato, o Thiago Couto já estava saindo. E porque na primeira finalização que ele tem, quando a bola bate no Lucas Salto, ele sobra para ele, o Memphis está livre, em posição legal ao lado dele. Se ele tem essa visão de tocar de primeira, o Memphis faz o gol. E no segundo tempo, nesse primeiro lance dos escanteios, antes de sair o gol do Corinthians, o primeiro escanteio que é do lado esquerdo, se ele rola para trás, o Garro tá sozinho, livre, e ele toma uma cobrada absurda do Garro por não ter rolado essa bola para trás. E ter tentado o Yuri e o Ranieri que estavam dentro da área, e os dois muito bem marcados. Sorte que na sequência saiu de fato o gol do Corinthians. Mas de fato, o Bidu em momentos decisivos foi muito mal. No resto do jogo, ele foi bem, foi seguro, fez o que tinha que fazer. Mas realmente, por ter esses erros no terço final do campo, vai baixar a nota, mas ainda assim vou deixar o Bidu com 7,5. Meio campo. Jogou o Carrilho e o Bidon por ali. Vou começar com o Bidon. Jogo bem ruim, bem abaixo na minha visão. O Bidon em muitos momentos do jogo desaparecido. No campo de defesa perdendo bola, dando contra-ataque para os caras, muito lento na transição, muito devagar para soltar a bola em vários momentos, tanto que numa dessas ele toma o cartão amarelo. O cartão que ele toma, ele recebe o passe,
ele demora para soltar a bola e tem que cometer a falta para de fato matar o contra-ataque dos caras. Tem um outro lance no segundo tempo também, que o Memphis está carregando a bola, ele tá entre 4 jogadores, ele não tem para quem tocar, o Bidon tá tipo 1 metro dele, porque ele tá com preguiça de se movimentar. Ele toca no Bidon, o Bidon já devolve para ele, o Memphis sai em disparada e sofre a falta no meio campo. Mas de fato faltou querer se movimentar, querer aparecer pro jogo, querer ser o Bidon que a gente tava falando quando a gente tava elogiando ele aqui nos outros jogos. Acho que a única participação positiva do Breno é o passe que ele dá pro Yuri ficar na cara do gol, mas que o Yuri tava impedido, mas é uma boa jogada dele. De resto, não tenho nada a destacar. Inclusive, para mim, o lance da expulsão, ele é muito juvenil na jogada. Porque mesmo se ele chega naquela bola e ele consegue o bico contra o Lucas Halter e não comete a falta, a bola não ia sobrar com o Corinthians. Era um risco muito grande de se correr, o pé dele levantar daquele jeito, como levantou, para uma recompensa muito pequena. Mesmo se ele ganha aquela jogada, provavelmente não daria em nada. O Breno foi mal e colocou tudo a perder quando foi expulso. Vou deixar ele com nota 3. Se eu não me engano, a primeira expulsão da carreira do Breno Bidon, não lembro de outra. Concordo. Para mim, a única participação positiva do Breno Bidon no jogo de hoje foi o passe pro Yuri, que realmente é de se elogiar a capacidade dele de raciocínio naquele lance. Porque ele recebe de costas, gira e dá o passe rápido pro Yuri, que estava um pouco impedido, infelizmente. Mas, infelizmente não, né? Felizmente, senão ia ficar muito mais puto ainda com aquele lance. Mas foi um ótimo passe do Bidon em profundidade. De resto, apagado, um pouco participativo, não fazendo aquela função que a gente espera de ser um motorzinho, um cara que dá qualidade com a bola no pé. Não apareceu muito pro jogo. Vou fechar com nota 3 também, muito pela expulsão. Até subir um pouco se não tivesse sido expulso. Foi um jogo apagado dele, mas a expulsão pesa demais. Nota 3 poderia ter prejudicado muito o Corinthians e vai prejudicar, porque além dele ter sido expulso hoje, tá fora contra o Grêmio, que é um jogo importante também pro Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Nota 3. André Carrijo, voltando agora, primeiro jogo dele depois de muito tempo afastado. É normal a falta de ritmo de jogo, é normal ele sentir também até tecnicamente essa dificuldade de conseguir jogar futebol. Até achei que ele teve algumas participações importantes. No começo do jogo, ele foi o grande nome da saída de bola do Corinthians para distribuir essa bola para o lado direito, para o lado esquerdo. Conseguiu achar o Martins hora ou outra aqui pelo lado direito. Conseguiu dar uma certa dinâmica, mas o Carrilho, nos momentos mais cruciais do Carrilho no jogo, ele foi mal. Quando que ele recebeu a bola no primeiro tempo, com uma boa condição de virar e de armar um grande contra-ataque para o Corinthians, ele dá um passe péssimo que para no pé do zagueiro do Vitória. No segundo tempo, avalanche, corintiana para ataque. Um contra-ataque que o Corinthians foi mais com presença para o ataque, durante o jogo inteiro, talvez. Ele vai tentar o passe, demora, dá um passe previsível e o Dudu do Vitória vai bem, consegue roubar aquela bola e sai em contra-ataque para o time dos caras. Nos dois principais momentos, ele não foi bem. Fora isso, sempre a gente espera um pouco mais do Carrilho no jogo. Cara, não fez uma boa partida. Vou fechar no Carrilho com uma nota 4,5. Completamente normal a partida abaixo. O cara tá voltando de uma lesão que, na teoria, ia tirar ele da temporada. Ele volta 2 meses antes desse prazo e ele tava 3 meses sem jogar. Normal, mas para mim, a pior partida do Carrilho com a camisa do Corinthians, errou tudo. Tudo. Na saída de bola, concordo com você, começou dando uns passes laterais ali até legais. Só que hoje, pela primeira vez, eu vi o Carrilho muitas vezes colocar companheiros na fogueira, dar passe na fogueira para companheiro marcado ou jogadas ruins, e ele de fato matar contra-ataques. Para mim, o Carrilho foi o pior jogador do Corinthians na partida, nota 2. Nossa, Garro. não consigo colocar abaixo do Bidon, velho. Para mim foi. Por incrível que pareça. Garro. Dificuldade também de aparecer pro jogo, um pouco parecido com o Bidon nesse sentido, um pouco perdido no meio da marcação do Vitória, mas quando ele começou a sair um pouco mais e vir mais próximo da linha do meio campo para organizar um pouco mais a jogada, começou a melhorar. Tentou aqueles passes arriscados à lá Rodrigo Garro, acertou muitos poucos, mas pelo menos arriscou, tentou. Correu bastante, brigou, cobrou alguns canteios venenosos também na bola parada. A gente sabe que é importante que o Garro faça isso. Na transmissão até falaram, se eu não me engano, dos últimos 18 gols do Corinthians, 13 foram de cruzamentos para a área. Enfim, dado importante que tem a ver também com o próprio Garro nesse sentido. Mas também uma partida abaixo no sentido de que, mano, não teve aquele passe, não teve aquela finalização do Garro, coisas que a gente espera do nosso melhor jogador. Mas, na medida do possível, uma partida justa, de muita entrega, de muita intensidade, e que foi mais um jogador importante para a vitória vir ali na reta final. É um dos jogadores mais importantes para levar perigo nesse terço final do campo, e hoje, nas poucas oportunidades que teve, pelo menos gerou uma dúvida na zaga do Vitória. Vou deixar ele com nota 6,5. Não fez uma partida inspirada.
também muito sumido no jogo, pouco apareceu. Ele tem alguns momentos de protagonismo. O Garro, quando o Corinthians ele consegue, justamente o que você falou, esses gols em bola parada, mesmo que ele não dá assistência, ele acaba tendo uma participação positiva pela forma que ele cobra o escanteio. Ele cobrou o escanteio com perigo, obrigou o Thiago Couto a sair esquisito do gol, e aí, enfim, teve a construção do gol do Corinthians. Já tinha cobrado anteriormente um escanteio venenoso também. Ele bate uma boa falta no segundo tempo. Inclusive, eu tava pensando nisso hoje, cara. O Corinthians, ele caiu muito na produção dos gols de falta, né? Não lembro de... Acho que esse ano talvez só o do Coronado, não lembro de outro. Contra o Velo Clube. Só do Coronado do Campeonato Paulista. O ano passado foi uma tendência, né? Tem o gol do Mateuzinho contra o Vitória, contra o Fluminense. Ah, não, tem contra o Juventude também. Contra o Juventude, 2 gols do Mateuzinho. Tem 2 gols do Mateuzinho de falta, tem esse do Coronado. Mas, por exemplo, o Garro não tem gol de falta no Garro ano. e o Memphis, que fizeram 2 ano passado, nenhum dos dois fez. Então, o ano passado era uma tendência. Se o Garro não fazia gol de falta, era sempre com muito perigo. Esse ano caiu nisso. Mas o Garro ele cobrou uma falta com perigo no segundo tempo contra o Vitória, passou perto, se movimentou, deu uma certa dinâmica, mas achei apagado, tomou um cartão amarelo também. Vou deixar o Garro com nota 6, mas, novamente, bem apagado no jogo de hoje. Cenário de ataque. Começar primeiramente com o Memphis Depay. Outro cara mais apagado, perdeu algumas bolas no primeiro tempo, que me irritou bastante, mas ele conseguiu dar uma certa dinâmica. Sofreu falta, ligou o Corinthians em um contra-ataque o outro também, principalmente no segundo tempo. Ele participa da jogada do gol, querendo ou não, tocando atrás pro Tchoca, ele tem uma rápida percepção. Mas, cara, também faltou bastante do Memphis no jogo de hoje. Faltou. O trio de ataque, pouquíssimo participativo, pouquíssimo inspirado. Eu vou deixar o Memphis com a mesma nota do Garro. Talvez eu até daria um pouco menos, mas só para dar uma moral também com a dificuldade também dele receber a bola, pouca opção, muitas vezes ele tinha, sempre bem marcado. Vou deixar ele com uma nota 6 aí. Para mim, o começo do jogo do Memphis é muito ruim, mal no jogo. Tem um passe que ele tenta tocar de primeira pro Bidon de costas, ele joga a bola direto pra lateral, uma escolha esdrúxula na jogada. Mas, cara, o resto do jogo eu gostei do jogo do Memphis. Achei que se apresentou, veio mais atrás para buscar essa bola e muitas vezes teve tiradas boas de jogada para girar na marcação, para levar essa bola mais para frente. Para mim, foi o jogador que mais teve essa transição do time do Corinthians, que mais conseguiu deixar a bola no ataque, deixar essa bola perto da área do Vitória. Ou de pelo menos pegar essa bola no meio campo e levar ela até lá. Gostei do jogo do Memphis. Acho que tem que aparecer mais em alguns momentos para eventualmente finalizar, tomar decisões melhores. Tem uma chance no segundo tempo. Depois um próprio escanteio do Corinthians, que ele vai tentando cortar para o meio para finalizar, ele poderia ter tocado essa bola, ele acaba sendo desarmado na jogada, nem consegue a finalização, mas gostei. Achei que se apresentou bem mais, jogou mais sério e chegou a ter algumas demonstrações de muita técnica, um pouco parecido com o que ele fez no jogo contra o Atlético Mineiro em alguns momentos. Vou deixar o Memphis com nota 7. Yuri, jogo abaixo, o gol que ele perde, impedido ou não, é inadmissível. Não pode perder o gol da forma como ele perdeu, chutando para fora até. O chute foi tão inacreditável que se ele joga a bola um pouco mais para dentro do gol, o próprio zagueiro faz o gol contra. Ou eventualmente até conseguiria tirar aquela bola, mas não pode finalizar do jeito que ele finalizou. Resto do jogo, alguns balões para frente, o Yuri briga e consegue manter a bola, consegue segurar, sofrer falta no campo de ataque, mas de fato finalizar e bem, são poucas as jogadas. Ele tem 2 chances pelo lado esquerdo que ele faz o facão, chuta com a perna esquerda e ganha escanteio. De resto, a chance clara que ele teve foi impedida, que foi inacreditável. Vou deixar o Yuri hoje com nota 4. Eu já teria substituído ele bem antes para colocar o Gui em algum momento ali do segundo tempo. Achei mal no jogo também, cara. Pouco participativo, que nem os outros, que nem Memphis e que nem Garro. Pouco conseguindo ajudar, pouco conseguindo jogar. Teve essas 2 chances. Uma que ele recebe um bom passe no primeiro tempo e finaliza para bater na zaga e para fora. A outra eu acho que ele até foi melhor, porque ele estava sozinho, isolado, ele consegue enganar a marcação e ganhar um escanteio para o Corinthians. De resto, não fez absolutamente nada e perdeu um dos gols mais claros que eu já vi na minha vida como torcedor do Corinthians. Fora, até se arruma. Como torcedor do Corinthians, vendo o meu time jogar, um dos gols mais perdidos que eu já vi na minha vida, o que ele perdeu. Não existe um cara que se diz de seleção brasileira, que se diz que quer ir para a Copa do Mundo, que é o artilheiro do Corinthians. Não existe um cara desse perder esse gol. Se estava em condição legal, daria nota 0 para o Yuri Alberto. Como eu não estava impedido, vou deixar ele com 4,5. Vai ser isso, minha nota para o Yuri hoje. Vamos para o banco de reservas, então. Primeira mudança do... o primeiro é o Charles, que entra e decide, né, cara? Todo corintiano
acredito eu, que quando o Charles foi entrar, ficou puto com o Dorival, falou, pô, vai colocar esse cara, melhor não colocar ninguém do que colocar o Vou Charles dizer em que campo. não fiquei puto, porque eu queria muito que ele tirasse o Carrijo e não tinha meia. Em opções normais seria o mano. André neles, mas como não tinha, não fiquei puto de colocar o Charles. Eu não tava tão incomodado assim com o jogo do Carrijo. Eu tava demais. O Carrijo e o Bidon estavam sumidos no jogo pra mim, mas o Charles é imensamente pior. Mas ele não entrou mal. Ele não entrou mal no jogo, até roubou uma bola ou outra, compôs o meio campo e ele faz o gol, cara. Ele quase perde o gol, quase perde, mas ele faz o gol. Pelo fato dele ter feito gol, só pelo gol, e por não ter entrado mal, nota 7. Decisivo, Charles. Charles entrou bem no jogo, roubou algumas bolas, foi mais rápido na transição para ataque, de tocar a bola, girar essa bola mais rápido, não ser mais tanto aquele cara de, pô, toca para o zagueiro para lateral, ele já corta esse passe, ele toca no lateral, ele vira rápido a bola, ele faz o gol, que ele quase perde, inclusive, quase dá vontade de matar o Charles, mas ele faz o gol decisivo da vitória, vai muito bem. Na reta final, no último lance, no último momento do jogo, também quase quis matar o Charles, porque a bola sobra na frente da área do Corinthians, ao invés de dar o bico pra frente, ele toca a bola, se não me engano, pro Gui, que tá a metros dele, quase ter roubado de bola pro Vitória e o juiz acaba o jogo. Mas quase que o Charles mantém o Vitória vivo no jogo pra tentar mais uma chance. Mas de qualquer forma, nota 8 pro Charles, é o nome da vitória, pô. Ele junto com o Felipe Longo. Logo depois disso, entra os três juntos? Entra Gui, Angileri e entra mais um. Tenho certeza que entra mais alguém. Não, André Ramalho entra antes. André Ramalho, isso. Entra antes. Então vamos de André Ramalho. Não fez nada. E pra mim entrou mal, porque era pra entrar mais um cara zagueiro ali e fechar espaço, e o Corinthians começou a sofrer mais do que estava sofrendo antes com o Ranieri na zaga. O André entrou e piorou o time. Pra mim, nota 2. Não vou ser tão criterioso, nota 4, mas também pra mim entrou e piorou. Inclusive é ele que recebe a bola nas costas do Renzo Lopes, que ele domina com a mão e tal, mas ele gira e quase faz o gol do Vitória. Foi o primeiro lance do André Ramalho em campo. Ele acabou de entrar, ele recebeu essa bola nas costas, mal posicionado, e do resto, pra mim, um pouco conseguiu agregar. Nota 4 aí pro André, não entrou bem no jogo, não. Aí vamos para as últimas duas alterações, começar para o mais defensivo. Angileri, que sinceramente, sei lá, vou deixar ele com nota 5. Pouco vi em campo, tirou uma bola ali na reta final do jogo e só, não vi em campo. Ganhou um tiro de meta importantíssimo pro Corinthians, nota 6 pro Angileri. E o Gui entrou, correu, roubou uma bola ou outra, manteve a bola no campo de ataque em alguns momentos, ganhou alguns segundos pro Corinthians, nota 5. Nota 5 também, ganhou um lateral, brigador, quase rouba uma bola importante no campo de ataque. Nota 5 pro Gui, fez um jogo ok, né? Os dois entraram ali, finalzinho do jogo, só pro Corinthians se segurar. O Gui foi para ter um escape mais de velocidade, o Angileri foi comprou a parte defensiva, não tiveram um grande protagonismo. Dorival Júnior. Cara, a escalação em si do Corinthians, ela não surtiu efeito na prática, mas também não vou falar que ela não me agradou, porque era o que tinha à disposição. Que nem você falou, o Maicon, por exemplo, não estava à disposição para o jogo de hoje, o Mateuzinho não estava, o Hugo Souza não estava. A improvisação do Martins na lateral direita era o que tinha que ser feito. Ele é melhor que o Charles, melhor que o Félix Torres, melhor que o Kaká nessa função. E outra, muita gente questionou, mas por que não colocou o Jacaré? Por que o Jacaré não jogou? De fato, o Jacaré não foi nem relacionado. Eu me questionei disso também, mas eu confesso que todas as vezes que o Jacaré jogou no profissional, não me passou nenhum tipo de segurança, não achei nada demais. E nem no Sub-20 ele joga. Ele é a terceira, quarta opção do Sub-20. Não sei nem porque tá no profissional, com todo respeito ao garoto. Então não consigo julgar tanto assim. Não é um expoente da base do Corinthians. Então não consigo nem julgar essa escolha pelo Martins de lateral. Acho que até foi minimamente inteligente. O Tchoka na zaga de novo deu um certo resultado. Ele coloca o Charles em campo, que faz o gol. Ele deu a confiança pro Felipe Longo, que fez uma partidaça. E para mim foi o melhor em campo do Corinthians. De resto não funcionou muito. Mas o Corinthians, sem jogar muito bem, tendo um jogo completamente burocrático e chato, não sofreu tanto por Vitória, não criou, mas vence uma partida importantíssima fora de casa. Pelas mudanças que foram determinantes e pela vitória, vou colocar o Dorival Júnior aí com uma nota 7. De início, estranhei muito a escalação, porque de fato o formato, como o Corinthians se postar dentro de campo, foi estranho, não ia ter primeiro volante, ia ser só o Carrilho e o Bidon ali na frente da grande área. O Ranieri de zagueiro mais uma vez, o Martins pela direita, coisa que ele ainda não tinha feito, como lateral de fato, já tinha jogado como meia pela direita, mas de ala / lateral ainda não tinha. Na medida do possível, até que funcionou, o time ficou relativamente equilibrado, mas como eu falei, faltou talvez presença ofensiva, isso tem muito a ver com o técnico também, de dar essa orientação para os caras. Mas eu concordo com você, o Corinthians não jogou bem, mas também não sofreu,
vencer um jogo importantíssimo fora de casa para, de fato, dar uma bica na zona de rebaixamento e se aproximar do pelotão lá de cima, ter um respiro na primeira metade da tabela. Mas também me irritou demais a demora do Dorival para mexer no jogo de hoje. O Corinthians no segundo tempo caindo mais fisicamente, entregue, jogadores não estavam jogando nada, como era o caso do Carrillo e do Bidon, que acho que ele não substituiu até pela falta de opções no banco de reservas, já que não tinha o Maicon nem o André. Hoje só tinha o Charles para opção de volante no banco. O próprio Martins, que era para ser uma opção, estava sendo usado na lateral direita. O Ranieri, que era para ser uma opção, estava sendo usado de zagueiro. Então tinha muitas dificuldades no jogo de hoje, mas ainda assim, tinha que ter feito alguma coisa mais cedo. Tirasse o Yuri para colocar o Gui, tirasse o Carrillo ou o Bidon, que foi expulso, e tivesse colocado o André Ramalho e arrastado ele para a zaga e o Ranieri para volante, tinha que mexer mais cedo. Demorou demais, ele colocou o Charles em campo para tirar o Carrillo, que estava voltando de lesão. Era normal fazer essa alteração em algum momento, mas ele só foi mexer no time depois, aos 35, 36 do segundo tempo, depois da expulsão do Breno Bidon. Eu acho que poderia ter dado muito ruim, justamente por essa teimosia em insistir com um time que já estava visivelmente cansado. Mas, de qualquer forma, vitória importante, as coisas aconteceram a nosso favor finalmente, é muito bom jogar nada e ganhar. Vamos de nota 5,5 pro Dorival. 6, vai, venceu o jogo. Então é isso, rapaziada. Pós-jogo entregue, a gente volta agora no jogo contra o Grêmio, no domingo que vem, se Deus quiser, a terceira vitória consecutiva do Corinthians. Com umas 9, foda-se. Bora. Com uma 10, dá pra chegar a 10. A gente consegue ganhar mais cedo esse ano. Corinthians campeão, essa porra. Deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto. É Corinthians. Corinthians.